Amigos e companheiros do Colegiado de Guardiões da Humanidade, bom dia, eu sou Robson Pinheiro. Agora são 4h45 da madrugada. Estou retornando de um desdobramento nesse momento junto com os guardiões. Desdobramento este no qual tivemos algumas atividades intensivas neste momento em que o nosso país está passando. E eu fiquei de compartilhar com vocês alguns minutos, algumas gotas dessas atividades, se assim podemos dizer. Esta noite nós estivemos desdobrados junto a alguns dirigentes do nosso país para dar um apoio energético e apoio moral. Quero que vocês saibam que esse apoio não significa que estejamos compactuando com o pensamento e com as posturas políticas desses dirigentes. Contudo, é de se notar que são seres humanos, mesmo aqueles com os quais não compactuamos nas suas ideias, e que merecem por parte dos espíritos superiores um apoio energético a fim de que possam passar por esse momento de transição com o menor gasto de energia possível e para que mantenham o que lhes resta de equilíbrio, a fim de não cometerem loucuras, de não cometerem suicídio, de não cometerem nenhuma atitude que venha a prejudicar muito mais o país do que já tem sido prejudicado. Dessa forma, recorremos aos mentores, aqueles espíritos que patrocinaram a reencarnação de alguns dirigentes da nossa política brasileira, principalmente aqueles que estão no primeiro escalão e que não vem ao caso citar o nome por questões óbvias e éticas. E fizemos uma reunião com 18 mentores de 18 dessas pessoas envolvidas neste momento complexo, ao mesmo tempo rico de experiências, pelo qual passa o nosso país. Muitos mentores ligados a essas pessoas que estão ainda no comando do país estão também, de certa forma, chocados com a posição de seus pupilos e, como não podem interferir no livre-arbítrio, vão continuar trabalhando no mental, no campo mental dessas pessoas, trabalhando no campo emocional, a fim de livrá-las das formas de pensamentos graves, negativas, densas, e facilitar para que possam raciocinar com maior clareza, porque é o máximo que pode ser feito nesse momento. Junto com isso, nessa reunião em que os mentores estavam presentes, nós ficamos de abordar as companhias espirituais desses dirigentes que estão ainda responsáveis pela direção do país. Dessa forma que, junto com esses mentores, nós fomos visitar essas pessoas durante o período noturno, terminou agora, 4:45 da manhã, e nesse momento em que os visitamos, encontramos próximo deles alguns dos seus algozes do passado, alguns espíritos que têm tentado derrubar todo o projeto reencarnatório dessas pessoas e de uma maneira relativa têm conseguido, mas foi impossível retirar esses espíritos da presença ou da aura magnética dessas pessoas, porque a presença deles se deve ao fato de encontrarem ressonância na vibração emocional, mental, nas atitudes e no comportamento de cada um. E esse comportamento depende de cada um dos envolvidos, e não do espírito, nem do mentor, e muito menos do obsessor, porque ambos trabalham de acordo com a sintonia que encontram junto aos seus alvos mentais. Dessa forma, eu venho a público agora para pedir a vocês para orar, sim, orar por esses que ainda estão na direção. Por mais que os critiquemos, como eu mesmo faço muitas vezes no campo das ideias,
apenas no campo das ideias, lembrando o nosso Allan Kardec, que ao combater os seus opositores não denegria os seres humanos, mas apenas combatia as suas ideias, e assim deve ser. Mas que mesmo assim nós precisamos nos unir para que essas pessoas, sendo seres humanos, sendo irmãos nossos, em posição contrária, defendendo sua ideologia, possam abrir um campo mental favorável, a fim de que os mentores deles, os espíritos familiares, possam ter acesso a esse campo mental. E aí já não vai mais a questão política, e nem o partidarismo, e nem a religião, e nem o gênero, e nem a raça. Precisamos também dar apoio a essas pessoas como espíritos imortais, que precisam neste momento receber alguma inspiração do alto, mas que essa inspiração não está chegando até eles, não está conseguindo acessar o psiquismo deles e os corações deles, devido naturalmente àquilo que eu falei antes, a atitude, comportamento e a frequência vibratória de seus pensamentos e emoções. Nós pedimos a todos que nos ouvem que acolham essas pessoas em suas orações. Isso não vai fazer de vocês coniventes com a postura da pessoa, mas vai desenvolver em nós alguma coisa que a gente chama de generosidade, para que nós possamos vê-los como seres humanos e compartilharmos com os mentores dessas pessoas, aqueles que patrocinaram o renascimento deles aqui, que fizeram um programa para que eles pudessem cumprir juntamente com eles, e que muitos infelizmente esqueceram, desviaram ou em sua jornada começaram a fazer outros discursos e ter comportamentos divergentes daqueles para os quais foram programados ou que programaram em conjunto com seus mentores. Queremos atingir essas pessoas no sentido de sensibilizá-las, atingir para sensibilizar mesmo, como alvo mental, alvo de nossas orações, e para isso eu peço ajuda a vocês em nome dos mentores dessas pessoas. Por outro lado, está se configurando, como eu disse no vídeo atrás, uma situação complexa no cenário político, mais no campo físico mesmo, em que nós tivemos acesso um pouco maior, um pouco mais detalhado esta noite, após a reunião com os mentores dessas pessoas. Que estão sendo feitos conchavos políticos, partidários, com grupos para resistirem ao momento de transição. Mas pelo que nós podemos perceber, e eu já disse isso em vídeo antes, esses conchavos não visam apenas uma resistência pacífica, mas visa, sobretudo, causar problemas na comunidade, causar conturbação social e, em alguns casos, 2 ou 3 deles particularmente, causar dano ao patrimônio público e enfrentamento de policiais e de pessoas que têm atitudes pacíficas. Para isso, os guardiões estão em pleno andamento de atividade, agindo nos bastidores da vida de maneira intensiva mesmo, para evitar e para evitarmos qualquer caos nesse período de mudança radical da postura política. Lembrando a vocês o que Jamar expressou junto com o nosso querido Bezerra de Menezes, que não fiquemos com a ilusão de que tirar um partido de cena significa que haverá melhora imediata. Não. Nós estamos em luta contra seres espirituais que utilizam esses seres humanos, que aí estão ou deixarão o poder, mas que outros entrarão igualmente comprometidos. E independente da bandeira que eles ergam, encontrarão uma situação caótica no país e que tão cedo eles conseguirão retomar ao equilíbrio geral um país que há mais de 10 ou 12 anos tem sido sofrido diante das atitudes muitas vezes irresponsáveis daqueles seres humanos que estão à frente do poder. Essa mudança não ocorrerá de uma maneira para outra, de um momento para outro, tão rápido quanto a maioria pensa. Outros entrarão no poder
igualmente com outras propostas, mas não pensemos que a situação da corrupção seja algo inerente a um único partido. Ela está alastrada em todos os partidos, portanto, nosso combate é contra a sistematização da corrupção como forma de governo, uma vez que a corrupção em si ela é abrigada nos corações de muita gente, muitos que se dizem de boa vontade, mas que isso não terminará neste momento apenas tirando alguém um partido do poder. Essa é apenas uma batalha que está sendo ganha diante de muitas outras que precisa ser ganha com oração, mas também com atitude, principalmente atitude pacífica, manifestação pacífica, como Mahatma Gandhi fez no passado, libertando todo um país do jugo de outro mais poderoso. Estejamos atentos para que não caiamos nesta ilusão que é própria desses momentos de euforia nacional. Precisamos sim auxiliar aqueles que entrarão no poder, aqueles que deixam o poder, mas sobretudo aqueles que estão articulando nos bastidores da política para que haja um agravamento da situação social, para que haja um enfrentamento de forças que nesse momento é completamente desnecessário. Tenhamos, portanto, essa atitude pacífica e que possamos orar por aqueles que necessitam urgentemente de uma intervenção espiritual em suas vidas, porque se eles não abrirem os corações, impossível os bons espíritos ter acesso aos pensamentos, às emoções e às intuições dos mesmos. Que Jesus nos abençoe e continuemos trabalhando no corpo e fora do corpo por um mundo cada vez melhor e com mais paz.